Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Guaíba e bom dia também ao deputado Onyx, que está conosco nessa entrevista. Deputado Onyx, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Guaíba e também um bom dia aí ao deputado Henrique Fontana. Qual é a expectativa do governo, deputado Henrique Fontana? Hoje vai à votação a PNL 36, mudando as metas fiscais? Sim, nós estamos mobilizados. Aprovar este projeto é muito importante para a economia do país. Como eu tenho colocado em diferentes entrevistas, o nosso objetivo ao reduzir o superávit primário é exatamente garantir que o ritmo de investimentos públicos em obras de infraestrutura e outras obras que alavancam o crescimento econômico do país e, ao mesmo tempo, um conjunto de desonerações de impostos que reforçam a indústria brasileira no momento de fortíssima crise da economia global. O Japão está em recessão, a Europa está praticamente parada, os Estados Unidos da mesma forma. Tanto é, Felipe, que das 20 maiores economias do mundo, do G20, 17 delas estão fazendo déficit primário. E nós, aqui no Brasil, estamos buscando autorização do parlamento para diminuir o superávit primário, mantendo, evidentemente, a responsabilidade fiscal que temos com as contas públicas do país. Tanto que desde que o presidente Lula e depois a presidenta Dilma assumiram, nós reduzimos a dívida do Brasil de 60% do PIB para 36% do PIB. Mas neste momento é indispensável que se mantenha este ritmo de investimentos públicos e desonerações para manter o ritmo de geração de empregos do país. Nós vamos retomar a partir das 10 da manhã e hoje ficaremos, se for o caso, até a madrugada para enfrentar a obstrução da oposição. Deputado Onyx Lorenzoni, qual é a estratégia da oposição, qual é a posição da oposição para a sessão que deve iniciar às 10 da manhã? Bom, nós vamos continuar lutando, né, para que o governo respeite, né, a lei de responsabilidade fiscal, que respeite aquilo que ele mesmo projetou, né? O único motivo para essa situação toda que está ocorrendo aqui no Congresso Brasileiro é porque o governo precisa salvar o seu pescoço. Gastou muito mais do que podia, mais do que determina a LDO, e agora quer produzir mais uma das suas vergonhosas invencionices. Depois da chamada contabilidade criativa, agora o governo imagina ser possível transformar despesa em receita. Isso é surreal, né? É absolutamente inaceitável, pelo menos do nosso ponto de vista, né? Que se remova aquilo que já está definido. O governo não teve cuidado no seu gasto, ele não administrou adequadamente as contas públicas, não tem nenhuma grande crise batendo no Brasil, a não ser a crise de incompetência do próprio governo. E o que determina a LDO e a Lei de Responsabilidade Fiscal? Para que elas existem? Para disciplinar o gasto público. O que é que o governo está fazendo? O governo está relativizando as leis para que ela perca o seu efeito. Ou seja, que ela não seja um freio ao governo. E o que é mais grave, né? Incluir tudo isso, só para quem está nos ouvindo poder entender, porque é uma matéria muito técnica, seria o seguinte: o sujeito faz uma reforma da sua casa, gasta o dinheiro e depois, num passe de mágica, transforma aquilo em salário. É isso. Em palavras bem simples, o que o governo está fazendo. É evidente que isso não existe. Se isso não existe, o governo está fazendo uma invencionice e que vai permitir aí uma coisa ainda muito mais grave, Felipe e ouvintes, e o deputado Henrique Fontana sabe disso, mas ele tem que defender, é o líder do governo. Eu sei que ele está numa posição muito difícil, mas o governo está ao passar esse tipo de proposta que o governo está fazendo, vai se criar uma possibilidade do governo ter um déficit de 20 bilhões de reais. Isso é a confissão de que a condição da política econômica por parte do governo está completamente equivocada. O que o governo não quer? O governo não quer mostrar
de forma clara para a sociedade que errou, porque não tem humildade para revisar e recolocar a economia nos trilhos. E aí está fazendo toda essa manobra. Tanto é verdade que, inclusive, está usando aí da conhecida chantagem, né, de liberar bilhões aí de recursos para emendas, para forçar a sua base, né, para votar. Eu acho uma barbaridade isso. Eu não consigo ver nada positivo no que o governo está fazendo. Deputado, antes de a gente entrar nessa questão dos 444 milhões, só deixa eu ouvir de novo lá o deputado Henrique Fontana a respeito dessa situação descrita pelo deputado Onyx Lorenzoni em torno dos gastos do governo, os exemplos dados pelo deputado Onyx Lorenzoni. Deputado Fontana. Olha, é compreensível, né, apesar de carregada de adjetivações, aquilo que o deputado Onyx está dizendo é o que o país tem debatido. Nós temos duas políticas econômicas diferentes. Existe uma política econômica que está escolhida pela maioria da população brasileira, que deu à presidenta Dilma mais um mandato com 54 milhões e 500 mil votos. E este modelo de gestão da economia, onde nós estamos fazendo gastos públicos com absoluta consciência, nós entendemos que a diretriz da última reunião do G20, ela é correta. Quando há uma profunda recessão da economia global, e é o que está acontecendo, apesar do deputado Onyx dizer que não há nenhuma crise chegando no Brasil, eu digo aos ouvintes, é uma opinião diferente, o capitalismo mundial vive a maior crise de toda a sua história desde 1929. Ouvintes da Guaíba, Felipe, desde a crise de 2008, onde esta forma neoliberal de administrar as finanças globais levou o mundo a um impasse que inclusive gerou 60 milhões de desempregados nos Estados Unidos e outros países do mundo, felizmente o Brasil, fruto da decisão da presidenta Dilma de colocar o emprego em primeiro lugar, tem hoje o melhor nível de emprego de toda a sua história, porque nós trabalhamos com uma gestão de economia que procura equilibrar todas as variáveis. Nós não aceitamos o arroxo fiscal. Nós queremos metas de emprego e, felizmente, temos o melhor nível de emprego da história do Brasil. Queremos continuar distribuindo renda, queremos manter ritmo em obras de infraestrutura. A forma de lidar com a crise seria a seguinte: vamos falar de uma coisa bem concreta do Rio Grande do Sul. Nós temos um ritmo que dentro de um ano queremos estar com a BR-116 duplicada e pronta de Porto Alegre até Pelotas. Nós poderíamos alongar esta obra para 24 ou 36 meses, diminuir o ritmo desses investimentos públicos e, com isto, fazer o superávit que a oposição quer exigir no seu posicionamento. Então, para novas circunstâncias, para uma economia que muda, e há poucas semanas, por exemplo, o Japão entrou em recessão, Sim. Nós temos que ter medidas anticíclicas, que é a nossa política econômica. Estamos muito tranquilos. Agora, lógico que nós estamos pedindo à oposição, vamos fazer obstrução dentro do plenário, dentro das regras, dentro do regimento da Câmara. Nós não podemos ir fazer obstrução a partir da galeria da Câmara. Foi muito grave o que aconteceu ontem de noite na sessão do Congresso, que foi suspensa por conta de um tumulto que envolveu a presença de parlamentares na galeria, Felipe. Uma coisa é fazer obstrução no microfone dentro do plenário, né? Isso é do jogo democrático. Agora, o parlamento não pode ser fechado. O parlamento tem que votar. Deixa eu ouvir o deputado Onyx Lorenzoni. Deputado. Bom, eu queria primeiro pedir para o deputado Henrique entender que a eleição já terminou. Agora, se ele quer discutir ainda os resquícios da eleição, ele tem que lembrar que 90 milhões de brasileiros não legitimaram o governo Dilma. 90. Não é 54, não. 90. Disseram não. Ou votaram nulo, ou frente. Agora tu ouve. Não, ou votaram nulo, ou votaram branco, ou não foram votar. Dizer que o mandato da presidenta não é mas frente, tu vai fazer obstrução na Guaíba? Tu vai fazer obstrução na Guaíba? Não, só uma pergunta pro senhor. Não, mas eu tô te respondendo. Tu vai fazer obstrução, deixa eu falar. Saber se o mandato da presidenta eu te ouço, e tu vai aprender a me ouvir. Tu tem a responsabilidade de representar o governo. Tu dá a tua posição, agora tu vai ouvir a minha.
E o que eu quero colocar claramente? A crise do capitalismo mundial. Bom, e quem é que propôs tudo isso que está aí na lei de responsabilidade fiscal? Foi a oposição? Não. O que nós estamos querendo é que aquilo que o governo falou quando fez a lei de diretrizes orçamentárias no ano passado, o que falou neste ano, o governo ao terminar o ano cumpra. Não fomos nós que inventamos as metas, não fomos nós que estabelecemos os objetivos, não foi ninguém da oposição, foi o governo. Se o capitalismo global tem problema e tem crise, e tem, bom, o socialismo que se apresenta aqui no Brasil é uma tragédia, porque está o quê? Primeiro, parasitou todas as empresas públicas brasileiras. Está aí o Paulo Roberto Costa ontem no CPI dizendo que a corrupção, o esquemão que tem na Petrobras, tem no DENIT, na Eletrobras e nas obras de portos, aeroportos e por fora vai. Um sujeito que era o Paulinho do Lula que disse isso, o queridinho do Lula. Muito bem. Então, o que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando fazer o seguinte: o governo fez uma proposta para o país, o governo escreveu as suas metas, nós queremos só que ele cumpra. Se ele não conseguiu cumprir, ele tem que ter a humildade de dizer, olha, não consegui, vou melhorar para o ano que vem. Quer dizer, esse terrorismo, que não vai construir a estrada, vamos alongar a estrada, mesmo terrorismo da eleição, não vão pagar o Bolsa Família. Não estamos falando disso, nós estamos falando de coisas de responsabilidade. Um governo não pode mudar a realidade ao seu bel prazer. É isso que nós estamos defendendo. Okay. Nós estamos defendendo, e é a mesma coisa que o novo ministro da Fazenda, se quiser recuperar a economia brasileira agora, o segundo mandato da Dilma, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que apresentar um limiar de superávit, vai apresentar um teto de inflação e vai lutar para cumprir. É isso que recupera a imagem internacional do Brasil que está desgastada. Não é o governo maquiando, não é o governo deixando essa roubalheira da Deputado Onyx Lorenzoni, obrigado. É isso, simples assim. Deixa eu só dar uma explicação aqui, porque hoje nós não limitamos o tempo mesmo, nós convidamos os dois, e por isso eu também não vou me meter quando vocês têm essas discussões mais acirradas aqui. Os dois são bem grandinhos, se conhecem, são gaúchos, foram reeleitos, vão conviver mais 4 anos a partir de 1º de fevereiro no Congresso Nacional. Deputado Henrique Fontana. Olha, 2 coisas, Felipe e ouvintes da Guaíba, né? A primeira, nós não estamos maquiando nada, nós estamos assumindo uma política econômica que está absolutamente de acordo com as diretrizes e compromissos que temos. Aliás, vamos entrar sim numa nova fase da política econômica. E só para ilustrar, Felipe, desde 2008, o Brasil tem o 2º maior nível de superávit gerado no mundo. É o 2º país que mais gerou superávit no mundo dentro desta crise econômica enorme do capitalismo mundial, sim, fruto de uma gestão irresponsável, né, de derivativos, de especulações, que foi defendida por muitos que diziam que o Estado e os governos não deveriam controlar os capitais, fluxos de capitais, nos levaram a esse desastre que está custando caro para o mundo, gerando um enorme desemprego. Felizmente, o Brasil tem sido vitorioso na sua política econômica, gerado os empregos que os brasileiros precisam, e dentro de um momento de crise é um dos países que menos sofre as consequências desta crise. Outra questão é essa questão da corrupção. Nós não temos nenhum problema para debater o tema da corrupção, não com esse tipo de adjetivação que o Paulo Roberto, este ex-diretor comprovadamente corrupto, que inclusive foi preso dentro de uma investigação totalmente respaldada pelo Estado de Direito, apoiada pela nossa presidenta Dilma, que no papel que tem de dirigir, dentre tantas coisas no país, a Polícia Federal tem só feito reforçar o papel da Polícia Federal, e nós estamos tendo hoje investigações como há muitos e muitos anos o país não tinha. Agora, o que nós não vamos aceitar, Felipe, são frases como a que foi usada pelo candidato derrotado na eleição no último dia 28 de outubro, o senador Aécio Neves,
que neste último sábado, num programa de televisão, disse que havia perdido a eleição para uma quadrilha. Eu fui um dos que lutei para vencer as eleições democraticamente. Vou começar por mim. Eu não sou de quadrilha nenhuma, eu sou um homem honesto. Nós tivemos 54 milhões e 500 mil votos de brasileiros conscientes, honestos, democratas, como aqueles que votaram contra nós também. Sim. E o resultado da eleição deve ser respeitado pelo nosso adversário. E não se fazer contas do tipo esta que eu ouvi no bloco anterior, que tantos milhões votaram assim, tantos assado. O que eu posso reafirmar aqui, que é o óbvio, nós disputamos uma eleição dentro da regra, sofremos sim muitos revés, inclusive o golpe da Veja, 3 dias antes da eleição, e ganhamos a eleição democraticamente por vontade soberana e que deve ser respeitada de 54 milhões e 500 mil brasileiros que não podem ser chamados de criminosos pelo nosso adversário. Esse tom da política brasileira é que não serve aos interesses da democracia do Brasil. Deputado Onyx Lorenzoni. Felipe, veja, o primeiro que o deputado não sai de cima do palanque, né? Ele continua falando. Nós vivemos no Brasil, para mim, a eleição mais suja desde a redemocratização do Brasil. O grau de ameaças às pessoas humildes foram ameaçadas no Brasil de norte a sul, ou por telefone. A gente sabe o que aconteceu aí no Rio Grande do Sul. E para aí, o Paulo Roberto está dizendo que o financiamento da campanha de 2010, o financiamento da última campanha, obedeceu a um propinoduto feito lá na Petrobras que irrigou os partidos da base aliada, inclusive o PT. Então vão parar de lero-lero. Quer dizer, o PT, pela falta de humildade dos petistas, não aprendeu nada com a ação penal 470. Esse é o triste. Esse é o triste desse episódio. O PT não aprendeu nada com o mensalão. Foram condenados, eles fizeram vaquinha e juntaram R$1 milhão numa semana para pagar a multa do Zé Dirceu. Um dinheiro que surgiu da onde? Da contribuição voluntária dos membros do PT. Ora, se a torcida do Grêmio e do Inter, que são apaixonadíssimas, forem convocadas, nem Grêmio nem Inter, nem um ano juntam R$1 milhão para comprar passe de um jogador que seja adorado por uma das duas torcidas. Então vamos parar com essa conversa. Olha aqui, o que nós estamos tratando, eu vou dar objetividade no nosso entrevista para ajudar o nosso ouvinte, é o seguinte: o governo disse, a minha meta é tal, eu vou fazer um superávit de 116 bilhões, eu vou ter uma meta inflacionária X, eu vou cumprir a lei de responsabilidade fiscal de acordo com esses passos que estão aqui. O que está fazendo o governo da presidente Dilma? Não cumpriu. Vai apresentar um resultado pífio. O que está fazendo? Está tentando colocar como recurso, como dinheiro, aquilo que foi gasto nas desonerações e aquilo que foi gasto nas obras públicas. Desta maneira, se o governo vai... E claro que vai passar, o triste da história é isso, né? Porque tem uma maioria avassaladora lá na Câmara e também no Senado Federal. A base do governo vai passar. Mas o que é importante dizer? Que este episódio significa que todos os prefeitos, governadores, secretários de Estado, municipais ou estaduais, que foram punidos pela lei de responsabilidade fiscal, foram punidos injustamente. A lei ou vale ou não vale. O que o governo está fazendo é contabilidade criativa e agora alterando a lei para tapar o seu fracasso. É isso que ele quer fazer. E é isso que nós estamos denunciando com a nossa resistência democrática. Deputado Henrique Fontana. Olha, Felipe, eu tenho, indo aqui para o encerramento da nossa entrevista, muita tranquilidade e convicção para dizer: nós somos um governo responsável do ponto de vista fiscal, tanto que reduzimos a dívida que herdamos no Brasil, que era de 60% do PIB, para 36% do PIB. Temos uma economia sólida, e isso é comprovado pelo melhor critério de análise da solidez das contas de um país, que é a elevação de reservas que nós produzimos nesses 12 anos. O Brasil tinha 37 bilhões de dólares de reserva,
quando o presidente Lula assumiu a presidência, e hoje nós temos 377 bilhões de dólares, ou seja, aumentamos quase 10 vezes as reservas brasileiras. Nunca fomos pedir dinheiro emprestado no FMI, pagamos a conta do FMI, que aliás ocorreu quando o país quebrou 3 vezes no tempo que a oposição estava no governo. Recapitulo para os ouvintes que em 1997, numa crise econômica mundial muito menor do que a atual, a oposição era governo e ela fez um déficit de 1% do PIB. Nós estamos querendo reduzir o superávit para praticamente ficar zerado neste ano e dentro da linha do tempo manter superávites como fizemos nos anos anteriores, quando a crise é menor. Sim. Não estamos burlando lei nenhuma, estamos democraticamente propondo uma correção da LDO, coisa que já foi feita em outros momentos da história do país, e eu percebo que a oposição quer criar este clima de instabilidade. Nós vamos trabalhar para aprovar, e só uma última frase. Dentre outras pessoas, quem apoia a mudança da LDO é o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, porque ele, que entende também bastante de economia, percebe que este movimento é correto e necessário para proteger os empregos e a indústria do nosso país neste momento. Como nós abrimos com o deputado Henrique Fontana, eu vou fechar com o deputado Onyx Lorenzoni. Bom, ninguém está acima da lei. Essa é a lógica. Na medida que seja assim, tanto a lei de diretrizes orçamentárias quanto a lei de responsabilidade fiscal, ouvintes, existe para quê? Para disciplinar o gasto público. No momento em que o governo tenta relativizar para que perca o seu efeito, na minha opinião, isso é um crime. É permitir que o ladrão decida o que é roubo e o que não é. Esse projeto cria insegurança jurídica, indica que as leis podem ser mudadas para atender interesse político, esse é o fato. E sinaliza, insisto nisso, a todos os governantes e gestores do Brasil que o rigor da responsabilidade se perdeu, é que aqueles que foram punidos foi cometida uma injustiça contra eles. É disso que nós estamos tratando. Não foi ninguém da oposição que estabeleceu as regras, não foi ninguém da oposição que estabeleceu o caminho que deveria ser cumprido pelo governo. Foi o próprio governo. Agora o governo quer descumprir o que ele mesmo propôs para cumprir. Por quê? Porque ele não conseguiu cumprir. Esse é o fato. Esse é um fato concreto, sem nenhum tipo de adjetivo. O que nós estamos assistindo é a irresponsabilidade fiscal. O governo precisa recuperar a credibilidade internacional do Brasil, em vez de apresentar com rigor as suas contas, ele quer fazer uma maquiagem para dar uma melhoradinha. Os investidores internacionais não são bobos. Os investidores internacionais sabem o que está acontecendo. Os economistas brasileiros têm se pronunciado, as lideranças empresariais brasileiras têm se pronunciado. O adequado era o governo cumprir aquilo que ele mesmo estabeleceu como meta, e não mudar o jogo aos 46 do segundo tempo. Não é mesmo aos 45, é aos 46. E é contra isso que nós estamos brigando. Tá, então é o seguinte, eu quero agradecer os dois, mas só uma questão que ficou lá atrás, e em apenas uma rodada, e agora eu vou controlar o tempo, tá? Porque a gente já excedeu aqui. Deputado Onyx Lorenzoni, eu lhe interrompi lá atrás quando o senhor falava na questão aí da liberação de 444 milhões para o Congresso Nacional através das emendas. O senhor usou a palavra chantagem. 1 minuto para o senhor explicar isso e depois 1 minuto para o deputado Henrique Fontana, e aí nós vamos encerrar agradecendo a vocês. O que o senhor... Como o senhor trata essa questão? Afinal de contas, nós tivemos aí um decreto, né, assinado na última sexta-feira pela presidenta Dilma, e que, inclusive, a oposição está indo ao judiciário, deputado Onyx Lorenzoni. 1 minuto. Bom, o que faz o governo? O que nós assistimos no Mensalão e o que nós assistimos no Petrolão? Né? Esquemas de desvio de dinheiro público para alimentar uma faminta base no Congresso Federal. É isso. É o que nós vamos ver. Nós vamos conversar disso, Felipe. Fevereiro, março, abril, ou seja, assim que a delação premiada do Paulo Roberto chegar ao Congresso Nacional, ontem ele disse, são dezenas de parlamentares. As dezenas de parlamentares não estão na oposição, estão na base do governo.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o governo emitir um decreto liberando aí 400 e tantos milhões de reais, é por isso que o plenário estava cheio ontem e na semana passada estava vazio. Isso é o quê? Isso é comprar o apoio através da liberação das emendas. Por que não liberou lá atrás? Por que não libera lá na frente? Por que está fazendo isso exatamente nessa semana? Para reforçar a compra da sua própria base. Quem não tem projeto e convicção e quem não tem parceria verdadeira no projeto tem que comprar. É o que o PT está fazendo, comprando apoio no Congresso, lamentavelmente. 1 minuto e 15 segundos que foi o tempo utilizado aí por Onyx Lorenzoni e deputado Henrique Fontana. Este tipo, Felipe, de agressão, de uma tentativa permanente de deslegitimar as maiorias que apoiam eventualmente um projeto do governo ou aqueles que apoiam a eleição da presidenta Dilma é uma repetição do posicionamento da oposição. O que de fato aconteceu com a assinatura do decreto é que a presidenta, na data determinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 30 dias após o fechamento de um bimestre, e isto tudo é lei, ela está fazendo exatamente como se faz para cumprir a lei na questão orçamentária, ela descontingenciou um conjunto de recursos para garantir ritmo de um conjunto de obras e gastos públicos que nós entendemos positivos nesta política econômica que falávamos. E o Congresso votou no ano passado, eu não sei se o deputado Onyx esqueceu, votou o orçamento em positivo. 15 segundos. Então, hoje o pagamento de emendas, ele é obrigatório. Cada vez que a presidenta libera um volume de recursos, ela é obrigada a liberar um percentual para emendas que inclusive vão para o Democratas, para o PSDB, para o PPS, porque as emendas são impositivas. Não há nenhuma chantagem com emendas. O orçamento é impositivo e votado pelo Congresso na LDO do ano passado. Bom, deputados, eu quero agradecer aos dois. Daqui a pouco, 10 da manhã, os dois vão se encontrar no plenário. A gente vai acompanhar tudo aqui pela Guaíba com os nossos repórteres em Brasília, mas pela TV Câmara, pela TV Senado. Eu imagino que teremos ao longo do dia bons embates entre os dois gaúchos aí. Deputado Henrique Fontana, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho, um bom debate. Bom dia a todos os ouvintes da Guaíba, bom dia ao Onyx e a Tifre. Deputado Onyx Lorenzoni, um bom dia para o senhor, excelentes debates também hoje aí. Obrigado, Felipe, pela oportunidade, esclarecer a todos os gaúchos e gaúchas e também desejar um bom dia de trabalho a todos que estão sintonizados no teu programa. Grande abraço, Felipe, abraço, Henrique, e até breve.